E aí, pessoal, agora a gente vai resolver o exercício 337 e a gente precisa determinar m de modo que essa equação tenha raízes reais, tais que o 1 esteja à esquerda das duas raízes dessa equação, beleza? Então, lembrando que isso aqui é uma aula um pouquinho mais avançada para quem está acompanhando o livro de fato. Cair de paraquedas aqui e falar que eu não explico direito, vou ficar puto nos comentários, hein? Então, vamos resolver isso aqui. A gente vai precisar satisfazer três condições simultaneamente. Então, vamos colocar aqui 1, 2 e 3, beleza? Então, qual é a primeira condição? Essa é meio que de boa, né? Porque a gente lembra lá que quando a gente tem A que multiplica f de alfa e é menor do que zero, o nosso número real, que é o alfa, ele vai estar no meio das raízes. Então, aqui a gente vai ter A que multiplica f de alfa maior do que zero, certo? E a gente vai ter delta também maior ou igual a zero. E a terceira condição é alfa menor do que s sobre 2. Isso daqui é o que vai dar pra gente o menos 1 aqui. Ah, bom, aí, nesse caso, aqui, para essa resolução, basta saber que a gente tem que ter essas três condições satisfeitas simultaneamente. Para mais detalhes, aí dá uma olhada no vídeo em que eu faço a demonstraçãozinha dessas condições, beleza? Esse daqui é só o resuminho do resumo. Literalmente, resumo do resumo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar resolvendo pelo número 1. Então aqui, vamos colocar número 1 e a gente vai... Bom, quem é o nosso coeficiente A? O coeficiente A é m menos 1, certo? E quem é o f de alfa? Aqui onde tem alfa, a gente pode colocar o número real em questão, que é menos 1, e aqui menos 1 também. Então, f de menos 1, ó, menos 1 ao quadrado é 1, não é mesmo? E aqui a gente vai ter menos 1 multiplicando menos m. Então, vamos apagar isso daqui. Menos 1 que multiplica menos m é o mesmo que mais m, certo? Então, ali onde tem m menos 1, vai ficar m menos 1, que multiplica x ao quadrado, ou seja, multiplica 1. E aqui a gente vai ter mais m menos 2m menos 2, certo? Isso tem que ser maior do que zero. Então, a gente vai ter m menos 1, m mais m dá 2m, menos 2m, então sobra aqui menos 3, certo? E isso maior do que zero. Aplicando a distributiva nesse cara, fica menos 3m mais 3 maior do que zero, menos 3m maior do que menos 3. Multiplica tudo por menos 1, fica 3m menor do que 3, ou seja, m menor do que 1, porque vai ficar 3 dividido por 3, que dá 1. Bom, nesse caso, a gente já resolveu o número 1, certo? Eu só vou apagar isso daqui para não ocupar muito espaço. Então, vai ficar assim, ó. Certo? Vamos apagar isso aqui tudo, porque aí não ocupa muito espaço de forma nenhuma. Na número 1, a gente tem m menos 1. Olha que maravilha. E na número 2, qual vai ser o nosso conjunto de solução? Na número 2, o nosso conjunto de solução vai ser... Vamos calcular aqui, né? A número 2. Delta maior do que zero. Maior ou igual a zero. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Quem é o valor de b? B é menos m menos 4, que multiplica o coeficiente a, que é m menos 1, que multiplica o coeficiente c, que é menos 2m menos 2. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Beleza. Opa, não vamos esquecer que está ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar m ao quadrado menos... E vamos manter o 4 aqui, certo? E vamos fazer a distributiva desse cara. Então, m que multiplica menos 2m vai ficar menos 2m ao quadrado. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui para retirar esse monte de sinal de menos é lembrar que o menos 2m menos 2 ele pode ser escrito como menos 1 que multiplica 2m menos 2. Ou você pode seguir com a distributiva dessa forma, vai obter o mesmo resultado, tá? Só que eu falando que diminui a chance de errar e errando. Aqui, ó, vai dar mais 2m, que é m que multiplica... Só que, não vamos esquecer que é mais aqui, né? Olha a cagada aqui, achei. Então, aqui também é mais, onde fica
menos 2 aqui, mais 2 aqui, beleza? Onde esses caras aqui vão embora. Então, vamos pronto, corrigir aqui. Fazer as coisas pensando em outras coisas. M ao quadrado, mas por isso que eu pego um rascunho agora. E aqui fica, então, esse cancela com esse. E vai ficar 4 vezes 2, m ao quadrado dá 8. M ao quadrado, mais 4 vezes 2, 8. Maior ou igual a zero, certo? Então, vai dar 9m ao quadrado, mais 8, maior ou igual a zero. Esse daqui é o mais chatinho. Por quê? Olha só, a gente vai ter então que calcular, vou pegar uma outra cor aqui, a gente tem que calcular delta para esse m aqui, que é igual a b ao quadrado, que é zero, mais ou menos, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, que é 8. Então, isso vai dar 288. 8... Pelo amor de Jesus Cristo, que dá menos. Que dá menos aqui, que dá 288. Pronto, agora sim, não cometi mais nenhum erro. Que dá menos. Dá 288. Não vou regravar não, erros acontecem, beleza, por isso tem que prestar atenção. O que a gente faz aqui então? A gente vai fatorar esse 288. Pegando o 288 e fatorando ele por 2 dá 144. Por 2 novamente dá 72. Por 2 novamente dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 que dá 9. Por 3 que dá 3 e por 3 que dá 1, certo? Então aqui, como eu tô falando, por que eu fiz isso, né? Por que eu fatorei esse cara? Vamos pegar esse daqui, colocar aqui, e colocar isso aqui na fórmula. Então na fórmula, M1 e M2 vai ser o quê? Menos B, mais ou menos raiz de B0. Então, 0. Então, não precisa nem colocar ele aí. Mais ou menos raiz de 288 dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes o 9. Por que eu vou deixar assim? Porque depois vai ficar mais fácil para eu simplificar. Porque aqui, ó, usando a propriedade das raízes, eu sei que de 2 em 2 aqui, ó, vai sair para fora da raiz, certo? Não vou entrar em detalhes sobre essas propriedades, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas aqui, então, vai ficar 2. Vai ficar, então, mais ou menos, ó, 2, que multiplica 2, que multiplica 3, raiz de 2, beleza? Dividido por 2 vezes o 9. Só que no lugar do 9, eu vou colocar 3 vezes 3. Assim eu consigo ver bem claramente o que eu estou simplificando, certo? Então, o meu M1 e M2 é igual a mais ou menos 2, raiz de 2, dividido por 3. Bom, já tenho o meu M1 e M2, mas o que eu quero saber mesmo é quando que essa expressão aqui, essa equação de segundo grau, ela é maior do que zero. Para isso, a gente traça o gráfico. E aí eu vou ter um ponto negativo e um ponto positivo, certo? Uma sendo o menos 2 raiz de 2 dividido por 3 e a outra o mais 2 raiz de 2 dividido por 3. Vai ser positivo nesse intervalo e negativo nesse outro intervalo. Então, é isso. A nossa solução aqui é m menor do que 2 raiz de 2 sobre 3 ou m maior do que 2 raiz de 2 sobre 3. Então, vamos colocar isso aqui. M menor do que... antes, para eu não ter que escrever tudo de novo e gastar tempo, vamos só pegar isso daqui. E colocar aqui. Pronto. E na terceira, né? Aí a gente já obteve o resultado. Opa! Faltou o sinal de menos aqui. A gente já obteve o resultado para a segunda. O que a gente vai fazer? Vamos eliminar essa conta aqui. E vamos calcular a terceira. Calculando a terceira, a gente tem menos 1. A gente tem menos 1 menor do que S sobre 2. Só que S sobre 2 é menos B sobre 2A, certo?
Então, a gente tem, ó, perceba esse sinal aqui, ó, indica maior. Então, S sobre 2 é maior do que menos 1. Eu posso simplesmente colocar aqui, ó, maior do que menos 1. E por que eu posso? Porque isso aqui é uma igualdade. Então, esse cara aqui é igual a esse cara aqui, beleza? Então, quem é o B? B é M. Então, a gente tem menos M, dividido por 2 vezes o A, que é 2 que multiplica M menos 1, não é mesmo? Isso é maior do que menos 1. O que eu faço aqui? Eu somo menos 1 de ambos os lados, certo? Então, quer dizer, eu somo 1 de ambos os lados, né? Somo 1 aqui, porque aí eu elimino o 1 desse lado, fica maior do que 0. E aqui fica mais 1. E eu posso, como eu tenho uma propriedade comutativa, né? Que me permite trocar isso aqui de lugar. Ops. Eu vou ter isso daqui mais 1, certo? Ou você pode simplesmente passar um somando para o outro lado. E aqui, menos com menos dá mais, então fica mais m. E aqui, aplicando distributiva, fica 2m menos 2, certo? Então, o que a gente vai ter é m mais, ó, multiplica em cruz, certo? Multiplica cruzado aqui. Então, m que multiplica 1 dá m mais 2m menos 2, que é 2m menos 2 que multiplica 1, dividido por 2m menos 2, isso maior do que 0. Bom, nesse caso, a gente vai ter, então, 3m menos 2, dividido por 2m menos 2, isso maior do que 0. Pessoal, a gente tem um quociente aqui, certo? Temos um quociente e que a gente quer saber quanto que esse quociente é maior do que 0. Como que a gente faz isso? A gente vai traçar uma reta para o numerador e uma reta para o denominador. E nesse quociente a gente tem duas funçõezinhas de primeiro grau, né, definidas em m. Então, eu preciso encontrar os valores para m. Então, isolando o valor para m na primeira, eu vou ter 2 sobre 3, certo? Então, eu vou ter 2 sobre 3. E aqui, eu vou ter 2 sobre 3 dá 0,6, se não me engano. Mas dá 0, alguma coisa. E aqui a gente tem 2 menos 2. Ou a gente vai ter 2 sobre 2, que dá 1. Ok? Primeiro, quando que essa expressão de cima vai ser maior do que 0? Quando 2/3 for maior do que 0, certo? E aqui for menor do que 0. Para quem não sabe fazer isso, a gente tem 3m menos 2. Quando que isso é maior do que 0? Então, isola 3m maior do que 2, m maior do que 2/3. Ou seja, para valores de m que são maiores do que 2/3, os valores são positivos. Você faz a mesma coisa para o menor que 0, ok? Isola. Então, para valores em que a gente tem m menor do que 2/3, ele é negativo. E a mesma coisa vai ser para a expressão de baixo. Então, a gente vai ter isso daqui. Como a gente tem um quociente, a gente precisa fazer a regra de sinal, certo? Porque o sinal desse meu quociente vai depender do numerador e do denominador. Se no numerador eu tenho valor positivo e no denominador eu tenho valor positivo, o meu resultado é positivo. Positivo com negativo é negativo. Negativo com negativo é positivo. E sempre assim. Então, aqui a gente vai ter o 2/3, aqui a gente tem o ponto 1. De forma resumida, na número 3, olhando esse gráfico aí que a gente acabou de fazer. Na número 3, qual é o meu conjunto solução? Quando que ele é maior do que 0? Para m menor do que 2/3 ou m maior do que 1. Pronto. Uma vez que a gente teve os três resultados, uma vez que a gente tem os três resultados, a gente pode colocar isso na reta. Fazer a intersecção entre eles, né? Então, aqui a gente vai criar uma reta para o primeiro caso, a gente vai criar uma reta para o segundo caso e uma reta para o terceiro caso, certo? E aqui a gente vai criar uma reta para a intersecção. Então, no primeiro caso, a gente tem m menor do que 1. Eu vou traçar um ponto aqui, usando essa linha roxa, para denotar o 0. Não está retinho, porque está feita à mão, mas dá para entender que aí é o 0, certo? Vou colocar o ponto 1 aqui. Então, esse é o ponto 1. Eu tenho valores menores do que 1. Então, o meu intervalo aqui, o meu conjunto solução é esse. É um intervalo aberto com valores menores do que 1. Na número 2,
E na número 3, e aqui a intersecção, não vou escrever todos eles não, mas você escreve 1 intersecção com 2, intersecção com 3, se quiser. E aqui no número 2 a gente tem, ó, menos 2 que multiplica a raiz de 2 dividido por 3, aqui você vai ter 0,94 alguma coisa aproximadamente. Vamos colocar aqui aproximadamente 0,94. Então, o 1 tá aqui, né? Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. O 2, raiz de 2 sobre 3. E aqui, mais ou menos a mesma distância, eu vou colocar o menos 2, raiz de 2 sobre 3. Bom, a gente vai ter, então, esse intervalo aqui e esse intervalo aqui. E aí, na número 3, a gente tem 2 terços. 2 terços é 0,6 alguma coisa. Então, ele vai vir mais ou menos daqui. Vamos supor que aqui está o 0,5, aqui vai estar o 0,6. Então, o 0,6 aqui, a gente tem 2 terços. E a gente tem valores menores que 2 terços. E a gente tem valores maiores do que 1. Qual que é a intersecção entre esses caras? Vou colocar de verdinho aqui. Aqui a gente tem um intervalo aberto no 1 e a gente tem um intervalo também aberto aqui no 1. Então, esse 1 nem tá na conversa. Eu tenho um ódio desse negócio, eu tenho que desativar ele, não serve pra nada isso aqui. Mas enfim, essa funçãozinha aqui. Onde é que eu tava? Então esse 1, ele nem tá no intervalo. E aqui a gente tem valores maiores do que 1, valores menores do que 1. Não existe intersecção aqui entre esses três caras. O único ponto em que existe de fato uma intersecção aqui é a partir daqui. Então, a partir daqui, a gente vai ter o menos 2 raiz de 2 sobre 3. Todos os valores menores do que ele estão na intersecção. Então, nossa solução aqui é m menor do que menos 2 raiz de 2 sobre 3. Pronto, tá aí a nossa solução, depois de tudo isso para chegar nisso. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos, não deixem de se inscrever e compartilhar. Fiquem com Deus e até mais.